Alimentos, para quem não conhece, eu acredito que a maioria deva conhecer, é um instituto do Estado de São Paulo, fundado há 56 anos, que tem trabalhado, então, nessa linha de pesquisa, desenvolvimento e inovação para alimentos, bebidas e embalagens. Apresenta, então, os centros tecnológicos, né, de produtos e também os centros analíticos nessas áreas. E aproveitando aqui essa nova linha, então, na questão de inovação, com a nova lei de inovação e o próprio decreto de inovação do Estado de São Paulo, nós começamos o ano passado a trabalhar, então, em novos ecossistemas e como que a gente poderia evoluir, especialmente, então, para o setor de alimentos. E aí, nesse sentido, nós recebemos no Itaú a Fundação Sonja Nishimura de Tecnologia, que trouxe as empresas da região de Marília, que hoje é um arranjo produtivo local, de alimentos, na área de alimentos, e trouxe as empresas, então iniciamos uma discussão de que temas seriam importantes para o setor de alimentos e bebidas. Depois disso, entramos em contato com as instituições que têm competência na área, que foi a Unicamp, a USP, e junto com o Itaú, então, começamos um processo de elaborar, então, uma linha para trabalhar nessa área de alimentos saudáveis, de ingredientes saudáveis, mas também com processos biotecnológicos. E aí, então, elaboramos um grande projeto, uma grande proposta, com o nome de Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis. E essa plataforma elaborada, foi enviada à FAPESP e está em avaliação. Esse é um modelo novo que a gente está trabalhando, que é um modelo de consórcio pré-competitivo, né? Isso, se as empresas têm interesse em saber mais detalhe, pode entrar em contato conosco. Nós já enviamos a proposta, mas no sentido de catalisar esse início desse núcleo. Na sequência, então, as empresas poderão participar, é só contatar e que tenham interesse. E quais são os temas dessa plataforma que a gente vai trabalhar? Os temas dessa plataforma são lipídios estruturados ou especiais, que é o tema de hoje, desse webinar. Na sequência, como também no webinar daqui a 15 dias, são os extratos fenólicos, posteriormente as proteínas doces e fibras, e finalmente, nessa primeira série que nós vamos tratar de ingredientes saudáveis, as fontes de proteínas vegetais. Então, os temas fazem parte dessa plataforma que nós criamos, que integra tanto iniciativa privada como instituições acadêmicas de pesquisa e os institutos de pesquisa. Então, é uma grande evolução, nós estamos pensando no futuro, temos que lembrar que nós temos hoje uma grande quantidade de matéria-prima no país, que é descartada ou subaproveitada, então é aí que entra esses processos biotecnológicos para que criemos ingredientes de alto valor agregado. Então, esse é um dos objetivos, mas ao mesmo tempo que eles tenham, sim, que promovam a saúde. Então, nós estamos juntando esse grande desafio de não ter desperdício em nenhuma das etapas, mas ao mesmo tempo aumentar o valor agregado na cadeia de alimentos e bebidas e também utilizando as embalagens. Então, eu vou aproveitar agora e apresentar os meus parceiros hoje nesse webinar, que é a Gabriela Alves Macedo, que é a professora titular da Faculdade de Engenharia de Alimentos, em Bioquímica e Nutrição de Alimentos. Ela trabalha desde 2002 como professora, já trabalhou também no setor privado, na área de pesquisa e desenvolvimento, então tem esse conhecimento também. E ela trabalha, então, com ingredientes funcionais, mas criados por bioprocessos. Isso é o que nós estamos buscando aqui, tanto no conhecimento no webinar, como na plataforma biotecnológica de ingredientes saudáveis, que é um grande projeto que a gente está pensando para o nosso futuro. Então, seja bem-vinda, Gabriela, e na sequência ela vai falar dos lipídios, o que são esses lipídios, quais os efeitos na saúde e outras partes da parte do bioprocesso. E na sequência,
o Valdecir Lucas, que é um pesquisador do Itaú, meu parceiro lá no Itaú, também, que é pesquisador científico da instituição e trabalha, então, desde 94 também com essa questão de desenvolvimento de produtos, tem uma experiência também com o setor produtivo, em desenvolver novos produtos, aplicar ingredientes, né, especialmente em chocolates e derivados, que também vai falar para a gente. Vocês aproveitem para perguntar o que tem, envie as perguntas que nós vamos receber, o que não for possível a gente responder hoje, por falta de tempo. Nós temos um grande número de inscritos, se não me engano, em torno de 500 pessoas se inscreveram, né, nesse webinar. As pessoas estão interessadas em conhecer ingredientes saudáveis e é isso que a gente gostaria que vocês conseguissem. Então, eu vou passar a palavra para a Gabriela, agradecer, e estamos à disposição aí. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Gisele. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada e motivada em estar participando desse grupo. E essa discussão hoje é a primeira, como você falou, de 4, né, séries de assuntos que nós vamos tratar na nossa plataforma. E nós escolhemos começar, então, com os lipídios, né, a gente chama de especial ou estruturado, mas eu acho que antes de chegar exatamente no tema do lipídio especial ou estruturado, é importante a gente lembrar como que isso é tratado para o pessoal da área de alimentos. Lipídio é uma das grandes macromoléculas de alimentos. Nós temos os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, os lipídios fazem parte, em alguns alimentos, em grande volume da composição do alimento. Antes da industrialização do alimento, a gente tinha como fonte os alimentos que a gente plantava ou que a gente cozinhava, e eram esses que a gente nos traziam as fontes, e bastante restritos, né? A gente não tinha uma comercialização muito grande. Há uns 60 anos atrás, quando a indústria de alimentos começou a processar alimento, foi que o lipídio começou a ser encarado como ingrediente, como um composto que você põe no alimento processado e que ele tem que trazer componentes ou características tecnológicas importantes. Basicamente, cor, sabor, textura e muitas vezes aroma também. Então, o lipídio, para a área tecnológica, para quem processa alimento, para a indústria de alimentos, ele é extremamente importante para a textura, para o comportamento, como meio de passar calor, por exemplo, numa fritura, como um estruturante do produto. E eu, na área de ciência e de nutrição, sempre olhei o lipídio como uma fonte ou de saúde ou de doença, ou seja, sempre com aspecto nutricional. E o legal desse nosso projeto e dessa nossa conversa aqui hoje é justamente dizer o seguinte: a indústria não trabalha e não vai mais trabalhar só com o olhar tecnológico, ela não vai mais comprar lipídio só pela textura, pelo desempenho da curva de melting point, que é o que o Lucas vai falar, ou de cristalização. Ela vai ter que comprar e incorporar um lipídio que também faça bem à saúde, que também tenha um efeito nutricional que a gente deseja. Então, eu fico muito motivada de estar aqui conversando sobre esse assunto hoje, porque a minha vida toda eu me dediquei a estudar um lipídio que fosse bom para a saúde. E hoje a gente está pensando em realmente como incorporar esse material na realidade na indústria. Eu vou passar uma apresentação rápida, a gente não consegue falar de tudo, mas como a Gisele falou, a gente está à disposição para discutir, vocês podem entrar em contato depois. Tá aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Como eu falei para vocês, a visão tecnológica é a de cima. Nos alimentos, para a área tecnológica, o que importa dos lipídios é a textura que ele traz, o sabor, a cor. Do ponto de vista nutricional ou da parte de ciência de alimentos, a gente sabe que o lipídio traz cerca de 40% da energia numa dieta, ou seja, muito da nossa dieta vem dos lipídios que está nos alimentos que a gente está consumindo. Ele traz um consumo diário de até 250 gramas por dia, o que não é pouco, mas ele também é fonte de vitaminas lipossolúveis e de ácidos graxos, especiais ou essenciais para a saúde, que a gente precisa ter através da alimentação. Os lipídios são responsáveis pela construção das membranas celulares do nosso corpo,
eles são precursores de sais biliares, hormônios e uma série de compostos do sistema imunológico. Então, do ponto de vista nutricional, é muito importante que a gente tenha um aporte lipídico na nossa dieta, que não é pequeno, balanceado. Assim como a gente olha para a proteína e sabe que ela tem que ser balanceada em função dos aminoácidos essenciais, a gente tem que olhar para o lipídio da mesma forma e trabalhar com o alimento processado da mesma forma. Nós vamos estar falando hoje, basicamente, dos triglicerídeos, e para isso eu coloquei aqui uma representação para a gente ver do que nós estamos falando. Ali, eu tenho uma estrutura do que é um triglicerídeo. Os óleos e as gorduras são em 90% compostas por esse tipo de molécula, que é um álcool que tem 3 hidroxilas, e em cada posição da hidroxila, que a gente chama de posição 1, 2 e 3, começando pela de cima, você tem um ácido graxo esterificado. Esse ácido graxo, por sua vez, ele pode ser de cadeia curta, longa, saturado ou insaturado. Insaturado são duplas ligações. E essas garrafinhas hoje, em cores diferentes, representam as concentrações desses tipos de ácidos graxos principais que a gente tem trabalhado na indústria e as matérias-primas principais que a gente usa na indústria. Então, o que a indústria fez ou o que a indústria faz? A gente blenda, a gente mistura esses óleos para conseguir características tecnológicas importantes para o desenvolvimento dos produtos, certo? Então, o que nós vamos falar hoje é de lipídios estruturados que são desenhados, sintetizados de forma biotecnológica ou ainda de forma química, porque a reação pode ser feita das duas maneiras, para conseguir não só um desempenho tecnológico ideal, mas também trazer o aporte nutricional que a gente precisa, tá bom? Então, o que é um lipídio especial ou estruturado? São aqueles lipídios que tiveram aquela composição do triglicerídeo que vem na natureza, modificada ou por uma reação química ou por uma reação enzimática. Tanto a composição dos ácidos graxos, ou seja, quais ácidos graxos estão ligados no triglicerídeo, quanto a distribuição dele na posição 1, 2 ou 3, nós conseguimos desenhar e nós conseguimos mexer. E isso, do ponto de vista nutricional, é essencial, assim como do ponto de vista tecnológico. A gente vai, aos poucos, entendendo por quê. Aqui eu tenho uma representaçãozinha, por exemplo, de 2 triglicerídeos, cada cor é um tipo de ácido graxo, e eu tenho a minha lipase aí. A reação que ela faz é mudar, olha só, a composição dos triglicerídeos, mudar a posição dos ácidos graxos, e essa reação chama-se interesterificação. Só para ficar claro, que a gente não tem, assim, muito tempo de se aprofundar, mas a gente consegue fazer essa reação também com catalisador químico. E qual é a vantagem de trabalhar com a lipase? A lipase nos traz várias vantagens, dentre elas a especificidade. Eu consigo trabalhar com lipases diferentes, que têm a especificidade de trocar o ácido graxo só na posição que eu quero, ou só trocar o ácido graxo do tipo que eu quero, se eu estiver colocando, por exemplo, só oleico. Tem lipase que só vê oleico, tem lipase que só vê posição 1, 2, 1, 3. Então, essa é a vantagem de trabalhar com lipase. Eu consigo desenhar, hipoteticamente, o lipídio e fazer a reação, porque ela é específica. Bom, e o que a gente tem hoje no mercado e na literatura e nas pesquisas trabalhado nesse sentido? Nós estamos falando de lipídios especiais, porque são lipídios que não são encontrados na natureza tal qual nós sintetizamos, mas que são feitos por causa de um efeito importante. Nós trabalhamos na década de 80, muito mesmo, com a substituição da gordura de cacau, porque o cacau teve um problema sério da vassoura de bruxo, o mercado explodiu, o preço da gordura de cacau ficou muito caro, e vários pesquisadores e grupos da área começaram a sintetizar, então, por esse tipo de reação que eu mostrei, uma gordura que fosse sucedânea, ou seja, substituta da gordura de cacau e que fosse mais barata, de fontes mais baratas. Isso chegou a ser feito, temos uma patente da Unilever, tem outras patentes depositadas, mas imediatamente, ou alguns anos depois, eles mudaram a produção de cacau da Bahia para o Espírito Santo, e outros locais do mundo começaram a produzir, o preço voltou a cair, e a patente não foi explorada, mas ela existe, né?
Outro campo importante que a gente tem visto ser desenvolvido no mundo, e que a gente tem trabalhos aqui no nosso grupo de pesquisa na Unicamp, é a síntese de lipídios com reduzido valor calórico. Nós vamos falar um pouco disso, que esse é um dos temas do nosso projeto. E você consegue trocar os ácidos graxos por posições e tipos de ácidos graxos que não são tão absorvíveis. Então, você tem o mesmo lipídio, mas ele não é absorvido na mesma forma. O mercado importante que a gente tem observado, e esse nós já temos produtos mesmo vendidos no mercado, são os substitutos da gordura do leite humano. Isso aqui eu estou falando justamente da fórmula infantil, que substitui o leite materno já quando algumas crianças nascem. Eu vou mostrar para vocês especificamente em 2 slides do que nós estamos falando, porque aí eu explico para vocês também qual é a importância de ter um ácido graxo numa posição 1, 2 ou 3 em função da nossa capacidade de absorção. Vamos lá. Olha esse slide. Vamos olhar do lado direito, onde está lá glicerol, oleico, palmítico e oleico. Isso é um triglicerídeo que ele chama de OPO, que é oleico, palmítico, oleico, que é típico, a composição dele é típica encontrada na gordura do leite humano e só é encontrada em gorduras de origem animal. Os triglicerídeos de origem vegetal, que tem palmítico e oleico, eles estão na forma da esquerda, que é o POP. O palmítico está na posição 1 e 3 e o oleico no meio. Bom, durante muitos anos, o que se fez foi simplesmente colocar a gordura vegetal na fórmula infantil e dar para os bebês se alimentarem, e a gente tinha uma série de problemas em decorrência disso, principalmente de aporte calórico e desenvolvimento infantil. Por quê? Se vocês olharem aqui, vocês vão entender rapidamente do que eu estou falando. Essa lipase pancreática, que é aquela que está dentro do nosso corpo, ela só é capaz de hidrolisar a posição 1 e 3, que é as bolinhas amarelas no desenho de cima. Ao hidrolisar essas posições, esses ácidos graxos, eles deveriam ser, então, absorvidos na parede do intestino. Só que como na gordura vegetal, esses ácidos graxos que estão nessas posições que são hidrolisadas é o palmítico, e a gente tem muito cálcio no nosso intestino, no nosso corpo, rapidamente esse palmítico, ele é reagido com o cálcio, formando sais insolúveis, e esse material que é importante para a saúde do bebê, para o desenvolvimento do bebê e crescimento do bebê, um aporte calórico importante, ele não consegue ser absorvido, porque ele está na forma de sal insolúvel. Aí o bebê só absorve o oleico, que está na posição 2, que não é hidrolisado, ele passa pela parede do intestino nessa forma. Não vou entrar em detalhe, não é o nosso objetivo. Mas isso nos faz entender por que é importante a gente construir um lipídio que seja de origem vegetal, que tenha o oleico nas posições 1 e 3 e o palmítico na 2. Porque aí eu vou ter o mesmo aporte calórico que o leite materno, eu vou conseguir absorver o ácido oleico porque ele não forma sal insolúvel com cálcio, e eu absorvo o palmítico, que é importante para uma série de reações dentro do corpo, porque ele vai ficar na posição 2 e não vai se solubilizar. É assim que a gente absorve gordura. E esse foi um problema que foi resolvido justamente com esse tipo de tecnologia que nós estamos propondo aqui. No nosso projeto, inicialmente, o que a gente quer fazer é fazer um lipídio que tenha ácidos graxos na posição 1, 3 ou na posição 2, dependendo do que a gente estiver querendo, que não são absorvíveis, ou seja, que eles não conseguem passar a parede intestinal, porque eles inibem a ação da lipase pancreática, a lipase não consegue hidrolisá-los. Isso é completamente novidade? Bom, para as indústrias do Brasil nós temos alguns produtos no mercado mundial, que são esses que estão aí, Caprininho, Salatrin e Olestra, não são exatamente a proposta que a gente tem trabalhado, mas são propostas desse tipo, construir lipídios que tenham ácidos graxos que não são absorvíveis. Esses produtos já existem no mercado, eles têm um alto valor, porque eles são feitos numa concentração muito pequena, mas principalmente, pessoal, porque o produto existe, está pronto, ele pode ser usado, mas ainda ninguém pegou ele para colocar num produto de alimentos e funcionar. Então, esse passo de pegar
material e colocar num produto alimentício e fazer funcionar, ou seja, fazer com que ele tenha as características tecnológicas importantes, é o que nós estamos nos propondo a fazer nesse projeto. A ideia do nosso projeto é aliar não só o ácido graxo, que não é absorvível, com ácidos graxos poliinsaturados, que são essenciais, que isso é um diferencial em relação aos produtos que a gente tem no mercado hoje. E que a gente consegue fazer porque nós temos abundância de óleos vegetais no nosso país. Essa seria a ideia. Certo? Eu acho que esse tipo de pensamento, ele não é novo, mas ele precisa de estar junto com a indústria, com a aplicação, para que a gente consiga, na hora de desenhar o lipídio, desenhar lipídios que tenham as características tecnológicas necessárias. A gente vai substituir parte do lipídio normal por esse lipídio e vai ter o mesmo alimento com as mesmas características, só que absorvível em menos escala. O que tem sido feito hoje de novo é, além de colocar ácidos graxos não absorvíveis ou gorduras parecidas com cacau ou leite humano, a gente tem adicionado ácidos graxos que são importantes para a saúde, como o araquidônico ou o eicosapentaenoico, que são compostos importantes na dieta para a formação de toda as moléculas do nosso sistema imunológico, inflamatório e pré-inflamatório e anti-inflamatório. E isso hoje, com a dieta do jeito que está desenhada, do jeito que a nossa dieta está hoje no mundo, nós temos um desequilíbrio muito grande entre esses ácidos graxos. Porque esses ácidos graxos são encontrados majoritariamente em gorduras animais, do tipo de peixe, por exemplo. E a gente tem uma alimentação majoritariamente baseada em gorduras de origem vegetal. Então, a gente está tentando contornar essa situação do ponto de vista de melhorar a composição da gordura que a gente se alimenta e trazer compostos que sejam de interesse com essas tecnologias que são tecnologias limpas, que usam enzimas, que são degradáveis e que podem ser consideradas processos, então, sustentáveis. É importante a gente concluir dizendo que a interesterificação, ela não é um processo novo, mas ela é um processo que foi desenvolvido há muitos anos atrás e que foi retomado com a possibilidade de usar esse processo para, por exemplo, produzir gorduras hidrogenadas, livres de trans. Uma das vantagens de usar a interesterificação enzimática e não a química é justamente o controle do processo, como eu falei para vocês, e saber que a distribuição dos ácidos graxos no triglicerídeo é um parâmetro importante de absorção lipídica, de saúde, mas também de aplicação tecnológica. Então, a gente só vai conseguir sucesso se a gente unir as nossas habilidades nesse sentido. As perspectivas futuras são muitas, nós temos que definir nichos de mercado, definir alimentos que a gente acha que são alvos para esse tipo de gordura, incentivar o consumidor a ir atrás de produtos que sejam naturais e que sejam produzidos por processos sustentáveis, diminuir o custo dos processos enzimáticos através de otimização de processo e trabalhar na regulamentação junto com o governo, que é uma das coisas que nós temos trabalhado aqui. Agora a gente vai ouvir o Lucas justamente na ponte do que eu estou tentando colocar aqui para vocês. Como é que ele imagina que são os desafios que nós vamos sobrepor ou lutar para conseguir desenvolver esses lipídios que tenham propriedades nutricionais e colocar ele dentro do produto. Obrigada. Eu passo a palavra para o Lucas. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Obrigada, Gabriela. O Lucas vai entrar então com a apresentação, falar um pouquinho também, e as perguntas podem continuar enviando, tá? Se vocês, nós estamos vendo tanto no YouTube quanto no Facebook. Bom, pessoal, boa tarde, Gabriela, Gisele, a todos que estão nos acompanhando, né? Um grande prazer, né, estar aqui para a discussão de um tema tão importante que é a alimentação saudável. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ok. A minha palestra, a minha apresentação, ela é complementar à apresentação da Gabriela, né?
No caso, ela mostrou, então, a parte da obtenção do ingrediente inovador, né, no caso dos lipídios especiais, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a aplicação desses lipídios especiais em alimentos saudáveis, né? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre pré-requisitos e desafios tecnológicos que nós temos aí para aplicação. Quando nós vamos desenvolver um alimento com foco na saudabilidade, nós temos aí algumas rotas tecnológicas que nós podemos optar, né? Então, por exemplo, eu posso optar por uma rota tecnológica de substituição de algum ingrediente do alimento, por exemplo, gordura, açúcar, por esse lipídio especial, né? Posso também optar por uma rota tecnológica que seja a inclusão de ingredientes funcionais nesse alimento, visando, então, obter um produto mais saudável, né? Partindo do princípio, que é o nosso caso aqui, que a gente vai trabalhar nos alimentos, né? No sentido de substituição, alimentos especificamente com alto teor de gordura, né? A gente está falando aí de chocolates, biscoitos, algumas emulsões aí, como patês, maionese, né? Esses produtos que têm um alto teor lipídico, é importante dizer que a gordura, como a Gabriela já deu uma ênfase na importância, né? A gordura nesses alimentos, ela tem uma função bastante importante, né? Porque ela representa aí não só aspectos de qualidade, mas de aceitabilidade pelo consumidor, né? Então, quando nós aí, digamos assim, que a gente, um consumidor está degustando um chocolate, ele não está só gostando desse produto por causa do sabor de cacau, mas é um conjunto de fatores, né? Você tem aí toda aquela propriedade de derretimento, liberação de sabor, tudo isso está associado à fase lipídica, né? Então, a substituição da gordura, ela requer, né, cuidados aí que a gente tem que tomar, né? Então, as gorduras, elas, num alimento, elas têm algumas propriedades funcionais tecnológicas, que nós dizemos, né? Então, além de estar associado à qualidade do produto, como eu já comentei, né, elas também determinam aí condições de processamento, elas influenciam nas condições de armazenamento e na vida de prateleira do produto, né? A validade de um produto está associado também à fase lipídica presente nele. Então, quando eu falo de substituir uma gordura tradicional, né, por esses lipídios especiais que nós estamos falando, né, o lipídio especial, ele deve, então, mimetizar, né, ou imitar propriedades como aparência, textura, perfil de fusão, né, conforme particularidades de cada produto. Então, nós temos a certeza de que nós tivemos sucesso no desenvolvimento de um novo produto quando ele tiver uma qualidade semelhante ao produto tradicional, né, ou uma qualidade muito próxima, né, e, além disso, apresentar, então, um menor valor calórico e ser mais saudável, né? Essa é a principal razão aí para que nós façamos a substituição. Aqui eu vou exemplificando, né? Digamos que a gente vai, só para vocês entenderem melhor, digamos que a gente vai fazer um chocolate menos calórico, né? É um produto mais saudável do que o tradicional que tem no mercado. Se eu estiver utilizando aqui, eu vou utilizar esse gráfico aqui, que eu acho que auxilia na explicação. Esse gráfico é uma curva de sólidos, né, que representa aqui no eixo Y, vamos dizer assim, o teor de gordura que está sólida na temperatura aqui do eixo X, né. Então, por exemplo, uma gordura para substituir parcialmente a manteiga de cacau, ela tem que ter aqui, numa temperatura ambiente, eu estou chamando de temperatura ambiente de 25 graus, né, tem que ter um teor de sólidos, né, que represente, que confira ao produto uma certa dureza, uma textura dura e quebradiça, que é o caso de um chocolate. Então, quando você pega um chocolate lá no supermercado, você quebra ele, esse crack, essa quebra, ou esse snap, é uma característica de qualidade de um chocolate. Por outro lado, o chocolate tem que derreter rapidamente na boca. Então, eu tenho que ter uma fusão muito rápida
do produto, né, na temperatura corpórea. Então, quando eu estou degustando o chocolate, essa fusão rápida, ela libera sabor, ela dá toda aquela sensação, né, de qualidade sensorial para o produto. Então, quanto mais íngreme for essa curva aqui, quanto mais rápido eu tiver o derretimento, melhor é a qualidade do meu chocolate. E também, né, no final da degustação, quando eu estou aqui na temperatura corpórea, eu tenho que necessariamente ter ausência de sólidos, né? Eu não posso ter um produto que seja mastigável, né? Então, tudo isso que eu quero dizer para vocês, um nipídio especial, né? Qual que é o pré-requisito para que ele possa substituir a manteiga de cacau no chocolate? Ele tem que ter esse mesmo comportamento, né? Além disso, adicionalmente, a gente não vai entrar em detalhes, né? Ele tem que ter uma compatibilidade química com a manteiga de cacau, no sentido de não acelerar ou não viabilizar a ocorrência daquele esbranquiçamento que acontece no chocolate, né, que nós chamamos aí tecnicamente de fat bloom. Então, o sistema lipídico, a formulação, as condições de processo, as condições de armazenamento do produto tem que ser planejadas de uma certa forma para que nós tenhamos um produto com boa qualidade e boa estabilidade. Vou citar um segundo exemplo, né, que são, no caso, digamos que eu quero desenvolver um spread. Spreads são aqueles cremes, né, que nós passamos em pão, em biscoitos à base de cacau, né, ou à base de nuts, e digamos que eu estou querendo desenvolver um spread, né, o spread, o nome spread vem de spreadable, é uma coisa que tem um bom espalhamento, né. Então, eu posso usar essa mesma gordura que eu usei aqui para a manteiga de cacau para o chocolate no meu spread? Não, né? Se eu usar esse mesmo comportamento aqui, se eu usar um lipídio especial que tem essa mesma curva de sólidos, eu vou ter um produto que é duro, ele não tem essa espalhabilidade. E a espalhabilidade é um fator intrínseco desse produto, ele precisa ter espalhabilidade, ser cremoso, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que usar uma gordura que seja um pouco diferente, né? Então, eu já vou ter que usar um lipídio especial, que aqui, na faixa de 20 graus Celsius, né, eu tenho que ter mais ou menos uns 15% de sólidos, e isso tem que ir caindo, né, à medida que eu vou tendo o aumento da temperatura, de tal forma que numa condição ambiente, que eu estou chamando de 25 graus, eu tenho um produto que eu não tenho mais gordura no estado sólido. Eu tenho, na verdade, aqui eu vou ter sólidos dispersos em uma fase gordurosa contínua, uma fase líquida. Então, vocês percebem o que eu estou querendo mostrar com isso? Que para cada produto, a gente tem pré-requisitos, né, de uma gordura que, consequentemente, o que a Gabriela vai estar desenvolvendo, ela, a Juliana, toda a equipe do projeto da Unicamp, vai estar desenvolvendo um lipídio estrutural, né, especial, tem que atender essas características tecnológicas, né. Um outro problema que também nesse tipo de produto é característico desses spreads, né, desses produtos, uma separação de fase, né. Então, com o tempo, você vai lá no supermercado e você percebe que você tem uma parte do óleo que está sobre o produto, né. Isso é muito típico, né, de spreads. Então, a gente vai trabalhar no sentido também de tentar retardar ao máximo, né, essa separação de fases por meio de algumas intervenções tecnológicas. Então, além de, se for possível, termos um lipídio estruturado, né, especial, que tem uma cristalização, né, que tem um hábito cristalino, eu vou falar daqui a pouco o que significa hábito cristalino, que forme poucos cristais pequenos, eu consigo formar uma rede compacta, bastante coesa, de cristais aqui no produto, e essa rede coesa e compacta, ela prende esse óleo dentro do produto, né? Caso não for possível o desenvolvimento de um lipídio dessa característica, a gente tem outros recursos, a gente pode utilizar, por exemplo, uma gordura matricial, né? Que ela consegue, então, prender esse óleo também dentro do meu alimento. Então, tem vários recursos aí tecnológicos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a formulação, sobre
os desafios tecnológicos, né? Quais são os principais desafios tecnológicos quando nós estamos, então, desenvolvendo um produto com alto teor de gordura? Esses alimentos, normalmente, alimentos com alto teor lipídico, né, eles têm na sua composição, além da gordura que entra como componente, né, eles podem ter também gorduras provenientes de ingredientes. Então, se eu estou utilizando um leite em pó integral na formulação desse produto, eu vou ter a gordura do leite. Se eu estiver utilizando nuts, por exemplo, castanhas, amêndoas, amendoim, eu vou ter o óleo presente desses ingredientes, né? Então, essa mistura de fases lipídicas aqui torna um alimento um produto bastante complexo, né? Por quê? Porque, por exemplo, a manteiga de cacau, ela tem um hábito cristalino que nós chamamos de beta, né? Então, ela se cristaliza, a forma mais estável de cristalização dela é a forma beta, que tem uma configuração de cristal, né? A gordura de leite, ela tem um hábito cristalino que é o beta-prima. Cada tipo de hábito cristalino confere ao produto características tecnológicas diferentes. Então, a manteiga de cacau na forma beta, ela confere um produto com uma textura dura. A manteiga, a gordura de leite com beta-prima confere ao produto uma característica macia e com certa espalhabilidade, né? O óleo, quimicamente, ele é incompatível com essas gorduras, então ele promove o que nós chamamos de efeito de amolecimento ou efeito eutético, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai desenvolver esse produto, né, eu tenho que entender, então, quais são as gorduras que estão presentes nesse alimento, com qual gordura que eu estou utilizando, o lipídio especial, encontrar o hábito cristalino do sistema lipídico como um todo, né, que com essas informações, eu conheço como que vai ser o processo de cristalização desse alimento quando ele estiver sendo, por exemplo, resfriado lá durante a sua fabricação. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de como ocorre a cristalização ou a estruturação de uma gordura durante a fabricação do alimento. Essa gordura está lá dentro do alimento, né? Então, inicialmente, a gente tem aqui a formação de clusters. O que são esses clusters? Eu tenho, em nível molecular, eu tenho um triacilglicerol se juntando ao outro, né? Esses triacilgliceróis são esses presentes nessas gorduras. Isso aqui a gente está falando de escala molecular. À medida que eu tenho a junção desses triacilgliceróis, eu vou formando, então, nanoestruturas, né, ainda em escala muito pequena. Isso vai crescendo, chega numa escala de microestrutura, eu formo um tipo de cristal, esse cristal entra na fase de crescimento do cristal e forma a gordura. Consequentemente, essa gordura dentro do alimento é que confere, então, as propriedades de textura, de derretimento, de estabilidade, né? Então, é uma junção aqui do tipo de gordura que eu tenho, da fase gordurosa, com as condições de processamento. Então, vocês percebem que eu preciso conhecer todo esse comportamento inicial para tomar as próximas decisões, que é a condição de processamento. Então, esse é um dos grandes desafios, né? E tudo isso também está associado à estabilidade do produto. Partindo do ponto de vista de processo de produção, então, digamos que eu já tenho conhecido aí toda a parte da formulação, já fiz o meu produto, eu vou ter que, um outro grande desafio, principalmente no caso de uma readequação, digamos que a empresa chega e fala, olha, eu tenho esse produto que ele é feito com uma gordura convencional e eu quero que você utilize esse lipídio especial, produza um alimento mais saudável, mas eu quero usar a minha planta de produção, eu não quero investir em equipamentos. Então, um desafio que tem também é você ajustar os parâmetros de processo do produto com o lipídio especial, usando os mesmos equipamentos instalados na empresa, né? Ou seja, evitando aí investimentos adicionais para adequação de linhas de produção, aquisição de novos equipamentos, né?
Então, para isso, a gente tem que atuar aí em algumas operações unitárias, na parte lá da empresa, né, principalmente ajustar parâmetros em processos onde tem transferência de calor, né, resfriamento, aquecimento, estão relacionados aí à cristalização da gordura. Em algumas operações que envolvem movimentação, por exemplo, em tubulações, transporte do produto em tubulações, o transporte em bombas, nas dosadoras. Então, a gente precisa ajustar essas condições de processo, velocidade de transporte, né, temperatura, para manter o produto dentro da cristalização que eu quero, né. Um outro ponto de ajuste também pode ser o refino, né, alguns produtos que necessitam de refino, como, por exemplo, recheios para biscoitos, spreads, chocolates, eles precisam de uma redução do tamanho de partícula para que ele tenha uma sensação sem arenosidade na hora da degustação, né? E o tamanho dessas partículas que eu estou reduzindo, a morfologia dos cristais, ela também interfere na retenção da fase gordurosa e aumento da estabilidade do produto durante a estocagem, né? Então, tem vários fatores que a gente trabalha aqui, várias intervenções, né, tecnológicas, de engenharia. Por exemplo, só citando mais um aí, eu posso utilizar aceleradores de cristalização, né, no produto base lipídica, de modo que eu tenho um tempo mais curto de processamento. Ou seja, eu posso conseguir um produto que, tendo um tempo mais curto de processamento, eu tenho uso de menos energia, menor custo hora-homem, e, consequentemente, eu tenho um produto mais barato, né? Então, essas intervenções são todas no sentido de obter produtos, então, de melhor qualidade, com boa estabilidade, pelo menos dentro da vida de prateleira desejada para o produto, e com menor custo. Tá? Finalizando aqui já a minha apresentação, eu queria mostrar para vocês um quadro aqui que mostra as etapas de desenvolvimento de um produto, né? Como nós temos aqui, provavelmente, nos ouvindo aqui, né, pessoas que não são da área de engenharia, de alimentos, né? Então, eu queria mostrar aqui como que é o desenvolvimento ou a adequação de um produto, né? Já de cara, eu diria para vocês, assim, que um projeto de desenvolvimento de adequação, muitas vezes demora aí de 1 ano e meio a 2 anos, ou às vezes até mais, né, para você chegar no produto final, né. E quando a gente fala em readequação de um produto que já existe no mercado, o desafio ele é até maior, né, porque você já tem um produto que está no mercado, é um produto que já tem o seu consumidor consolidado, fiel, né, e quando você vai fazer uma modificação nele, isso é um pouco perigoso, né, porque você pode chegar com a proposta para o consumidor dizendo assim, o meu produto, eu fiz uma readequação e agora ele é mais saudável, mas o consumidor pode falar assim, tudo bem, mas o produto anterior era mais gostoso, então eu preferi o produto anterior, então sempre tem esses riscos, né. Mas eu vou usar aqui para mostrar como que é esse processo, esse quadro, esse fluxograma de inovação, de conhecimento, né, para uma inovação tecnológica. No caso, a inovação que eu estou propondo aqui é a redução calórica, né. Então, esse fluxograma de conhecimento, ele divide as etapas, né, de uma inovação em 4 partes, né. Então, nós partimos aqui de 4 horizontes, né, que é o horizonte H4 ao H1, né. Basicamente, nós temos aqui 2 etapas tecnológicas e 2 etapas de negócio, né. Por que esse quadro ele percorre todo esse campo aqui, né? Uma inovação só é inovação tecnológica quando ela vai para a indústria e chega no consumidor. Então, quando a gente pensa em desenvolver um produto, a gente tem que pensar em todo esse roteiro aí, né? Então, tudo se inicia com uma ideia, né? Então, eu quero desenvolver um produto mais saudável e com menos calorias, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho que desenvolver qual que é esse ingrediente inovador. Aqui eu não estou falando de usar ingredientes que já tem no mercado. A gente quer a proposta desse projeto, né? Que a Gabriela, a Juliana e a equipe da Unicamp vai desenvolver um ingrediente novo.
Então, o primeiro ponto é desenvolver esse ingrediente inovador. Uma vez que esse ingrediente inovador foi desenvolvido, a gente já responde a primeira pergunta desse fluxograma do conhecimento, que é, dá para fazer? Quer dizer, dá para fazer esse ingrediente? Ok, então vamos para frente. Nós chegamos depois no horizonte H3. Aqui eu já estou pensando no produto. Aqui seria a parte do Itaú que vai fazer isso, né? Então, nós temos basicamente 4 etapas aqui importantes. A primeira delas é avaliar a viabilidade técnica agora do produto. Se é um chocolate mais saudável, agora é a viabilidade do desenvolvimento do chocolate. Então, isso é feito em escala piloto, em equipamentos menores, né? Obviamente, equipamentos que são muito próximos aos equipamentos industriais. Chegamos até uma formulação viável tecnicamente aqui, a gente parte para outra próxima etapa, que é o escalonamento. Então, eu vou reproduzir esse produto em escala piloto na indústria, nas mesmas instalações, nas linhas industriais, e eu vou confirmar aqui a viabilidade técnica. Ok, foi viável tecnicamente, ajustei alguns parâmetros, né? De nada adianta eu ter um produto maravilhoso aqui se o custo ele não é praticável, né? Então, eu tenho que fazer a viabilidade econômica. Então, eu vou estudar aqui, utilizando parâmetros de processamento, custo hora-homem, gasto de insumos, consumo energético, e vou chegar à conclusão, ok, o produto tem viabilidade econômica. Aqui a gente vai responder, então, a segunda pergunta do fluxograma. Dá para fazer por X reais. Quer dizer, aqui dá para fazer e aqui, ok, dá para fazer por X reais, né? E esse preço é um valor praticável no mercado. Nessa etapa de transferência, de escalonamento, a gente aproveita e faz a transferência da tecnologia para as empresas, né? Para os funcionários da empresa parceira. Ok, já tenho esse produto, eu já dou um feedback aqui para o marketing, para o mercado e marketing. Olha, o produto, ele é viável economicamente, tecnicamente, pode começar a trabalhar aí, né, na viabilidade de mercado, no marketing, embora ele já tenha começado desde o início aqui, mas ele acelera o trabalho dele aqui. A gente tem que também estudar o que é a estabilidade do produto. Qual que é a validade desse produto? Será que ele é um produto bom, mas ele dura 3 meses? Só eu quero que ele dure 12 meses. Então, eu vou fazer um trabalho de estabilidade, onde eu vou utilizar a embalagem final já de venda, de comercialização, e esse estudo é feito em tempo real. Eu estou falando de um produto novo aqui, então eu não tenho como fazer um teste acelerado. Por isso que a gente falou que um projeto demora aí de 2 anos e meio, 3 anos. Ok, já tenho um produto viável, com validade adequada, eu posso colocar esse produto no mercado? Ainda não, né? Eu tenho que conhecer, se eu estou dando uma alegação de que ele tem um efeito de redução calórica, eu preciso comprovar isso. Então, eu vou fazer estudos pré-clínicos, né? Isso aqui vai ser feito lá na Unicamp, com a Gabriela, com a Juliana. Então, a gente tem que ter uma comprovação do efeito funcional de redução calórica. Só depois disso, pessoal, é que a gente vai, entrega esses resultados para a empresa, e a empresa vai responder as últimas 2 perguntas, né? Ou seja, viabilidade de mercado, dá para fazer por X reais e colocar no mercado, e a questão do negócio, né? Dá para fazer por X reais, colocar no mercado e ter lucro. Quer dizer, se não tiver lucro, também não adianta, ninguém vai comprar a ideia, né? Então, esse fluxograma, ele mostra aí uma etapa completa de um desenvolvimento de produto. Lógico que ainda a gente tem aí, tem que trabalhar com assuntos regulatórios e também com propriedade de gestão intelectual, caso, né, o produto seja, e é o caso, vai envolver patentes. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. O tempo é curto, mas eu acho que dá para a gente continuar discutindo aí. Então, obrigado. Vou baixar a apresentação. Isso.
Bom, obrigada, Lucas. Nós temos algumas perguntas direcionadas, eu acho que é a vocês mesmos. Eu vou ver aqui, dar uma resumida. O que eu vou falar só, que eu acho que é muito interessante a gente lembrar, é que o que fica bem evidente e claro é essa complementariedade que a gente enxerga facilmente, né? Você vê que tem toda a questão inicial do que é o lipídio, qual a estrutura, como que nós vamos fazer, e tem toda uma parte complexa também para desenvolver e aplicar em matrizes alimentares. Então, a gente vê qual a importância da gente trabalhar dessa forma, né? Juntos, integrados e trazendo sempre o mercado para perto, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que nós estamos fazendo no projeto, e que eu acho que é uma grande vantagem, né, eu espero que corra muito bem. Eu vou fazer duas perguntinhas primeiro, a primeira pergunta que eu tenho aqui, vocês veem qual vocês acham melhor para responder, quem fez foi a Marcela Facina, e a pergunta é relativa aos lipídios especiais em relação aos convencionais, né? Convencionalmente usados, se eles trariam uma vida de prateleira maior ou menor para os produtos. Há essa informação? Vocês podem responder quem vocês acharem melhor. Essa é uma questão de comparação aí com os convencionais, se vocês quiserem responder. Lucas, o que você acha? Eu acho que, na verdade, tanto o lipídio especial como os convencionais, né, como eu comentei, a gente vai sempre trabalhar no sentido de ter alguma intervenção tecnológica para trabalhar no mesmo patamar, vamos dizer assim. Não dá para dizer nesse momento, até porque nós não conhecemos ainda quais serão os lipídios que serão desenvolvidos, né, mas a ideia é que não seja diferente, né? A ideia é que nós conseguiremos produtos com a mesma validade, a mesma estabilidade, né? A gente vai fazendo os ajustes conforme produto também, depende da matriz que você vai aplicar esses lipídios, né? Então eu diria que não, que não há diferença nesse momento, a gente consegue trabalhar no mesmo caminho, no mesmo não tem porquê, uma vez que o componente desses lipídios são os próprios componentes dos óleos e gorduras que a gente tem na natureza. Então, obviamente, os problemas de estabilidade, que seja de fat bloom, por exemplo, em chocolate, ou seja, estabilidade oxidativa, esses são inerentes da matriz, e não tem por que ser diferente no lipídio estruturado, né? Nós estamos trabalhando com a mesma matriz, então não tem por que ser diferente, não. É importante dizer também, assim, que nós não estamos propondo um substituto de gordura diferente. Na verdade, o substituto de gordura é uma própria gordura. Ele simplesmente foi modificado enzimaticamente, em termos, né? Mas, na verdade, não é um substituto, por exemplo, diferente, que foi feito por uma síntese, um processo sintético, né? E que não é uma gordura. Na verdade, é a própria gordura natural, simplesmente modificada. No mercado existe, com o objetivo de diminuição calórica, o Olestra, por exemplo, que é vamos dizer assim, um lipídio, que na verdade, na definição de lipídio, não é um lipídio, ele é um éster de sacarose com ácido graxo. Isso. Então, não é uma coisa encontrada na natureza. E ele tem, sim, aftertaste, ele tem uma série de problemas que a própria PG, que é a dona da patente do produto, enfrentou ao aplicar isso no mercado. Eles fizeram aplicação disso em batata Pringles, aquele tipo de batata que é formulada, e o gosto da gordura no céu da boca era insuportável. Eles fizeram várias adaptações, inclusive de concentração do produto, mas porque não é um produto que é igual ao lipídio. Então, a gente não espera enfrentar esse tipo de coisa, porque a gente está trabalhando com a mesma matriz. Complementando mais um pouquinho, a gente tem que tomar cuidado com o tempo, né? Mas, assim, o Olestra, por exemplo, é um éster de polissacarose, como você falou, né? Na verdade, é um outro componente. Então, por exemplo, você tem que tomar cuidado até com o limite de uso, né? Então, existe, por norma, né? Você tem um limite máximo de consumo diário, quer dizer, pode causar efeito laxativo. Então, não é o caso nosso. A gente está trabalhando com substituto de gordura naturais, né, mas que simplesmente vai ter uma absorção menor e ele não vai contribuir com o teor de calorias
convencional. Isso. Aí tem outra pergunta que eu vou dar uma respondida já, porque é relativa ao interesse das empresas. Ela, sobre a questão de uma remodelação de produto, se já tem uma ideia da aceitabilidade das empresas em relação aos lipídios especiais. Bom, esse é um tema, eu vou falar pelos nossos últimos meses, se vocês permitirem, os dois, há um interesse que esse é um dos temas escolhidos pelas empresas que trabalham com produtos que têm teor de gordura, que elas sugeriram iniciar com esse tema. A questão é o custo, né, que, como o Lucas falou, tem uma etapa a ser vencida, então é isso que nós vamos trabalhar, é nesse processo, né, junto no projeto que nós estamos falando, e viabilizar essa tecnologia, e tanto no bioprocesso, como ou em outras formas, em plantas, e como que nós vamos chegar a um custo adequado para ser aplicado, então, pelas indústrias de alimentos. Então, o interesse existe, o que precisa é então, ter essa remodelação. Então, eu acho que deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que nós estamos no horário, que a ideia era que a gente encerrasse às 17 horas mesmo, e como há também aqui uma pergunta, apareceu, vou ter que fazer, porque tem ainda uns minutinhos. A absorção menor desses lipídios, significando mais gordura no intestino, né, não poderia promover distúrbio? Acho que a Gabriela pode responder essa. Há alguma influência disso? Essa é mais a questão de efeitos na saúde. Sim, a sua pergunta é muito boa. Na verdade... É do Pedro Pio. Tá, Pedro. O Pedro, boa tarde, conheço o Pedro. Eu acho que vocês conhecem. Na verdade, Pedro, faz sentido. Se a gente tiver um aporte de gordura muito alto que não é absorvido, ele vai sobrar no intestino e aí você vai ter realmente um problema sério, que é isso sair nas fezes, e normalmente não é uma situação muito... que faz com que a pessoa tenha o consumo do produto. O que a gente tem observado, a gente já tem vários testes em vivo com animais desses produtos, é que esse fenômeno não acontece. O que nós temos estudado, nós estamos descobrindo em quais tecidos eles vão se acumulando, porque são ácidos graxos que já são encontrados em alguns tecidos, né? E nós temos observado também que, como ele não é hidrolisado, por algum motivo que a gente não sabe ainda se é consumido pela microbiota ou não, porque a microbiota muda, nós já temos análise disso, nós não temos um acúmulo desse lipídio nas fezes. Então, o animal não engorda, porque ele não tem um aporte calórico que teria se não tivesse o lipídio, mas ele não tem problemas digestivos. Obviamente, nós estamos falando em estudos em vivo com uma dieta hiperlipídica, uma concentração absurda desse lipídio. O que não deve ser a verdade quando a gente tratar do alimento. A gente não vai substituir o lipídio inteiro do alimento por esse lipídio. A ideia é que a gente faça substituições parciais. Então, os dados indicam até agora, tanto dos nossos estudos, quanto na literatura, é que umas grandes vantagens dessa formulação que a gente tem desenvolvido é essa, não ter o efeito colateral que existe, por exemplo, no uso do xenical e etc. Bom, aqui teve bastante gente que eu vou só fazer um resuminho do que eu li aqui, que eu consegui ler. A gente está agora com menos gente, mas em torno de 180 pessoas participaram hoje do webinar, nas duas plataformas, tanto no Facebook, né, somado com o YouTube. Eu agradeço, né, a participação de todos. Tem muitas pessoas que falaram, que parabenizaram aos palestrantes. Eu devolvo, obrigada a todos pela participação, né, depois eles podem ver e ter mais detalhes, então eu vou encerrar, como aqui eu acho que eu não estou recebendo aqui por último, mas vocês podem entrar em contato, acho que
podemos encerrar a nossa... E vou lembrar agora, então, se o Tiago puder pôr aí no nosso... os próximos que nós vamos fazer, as datas. Não sei se essa informação está com você, Tiago. Se você puder pôr, eu vou encerrar, agradecer a todo mundo, se o Gabriela e o Lucas quiserem, e lembrar que, então, daqui 15 dias, no mesmo horário, numa quarta-feira, às 16 horas, nós vamos tratar, então, dos extratos fenólicos, né? Olha, eu tenho mais uma última perguntinha, hein, gente? A última agora. Aqui, sobre ainda do Luiz Carlos, ele perguntou se os lipídios especiais podem interferir, como a gente já até a Gabriela falou, na questão de bactérias intestinais. Pode impedir a absorção de vitamina lipossolúveis? Gabriela, você tem alguma coisa a respeito? Tem, a literatura tem nos mostrado que não. Porque, na verdade, é parcialmente não absorvido. Aqueles lipídios que não são absorvidos totalmente, a gente tem alguns remédios, por exemplo, para obesidade no mercado, cujo efeito é paralisar, inibir a ação da lipase pancreática. Então, você não consegue absorver nenhum lipídio. E aí, sim, você tem problema de absorção de vitamina. Nesse caso, o que nós estamos falando é inserir no meio da molécula alguns compostos, algumas ácidos graxos, ou uma fração da molécula não é absorvível, o resto é. Então, com relação às vitaminas, a gente não tem problema. Com relação ao comportamento das bactérias intestinais, a gente tem observado isso também nas pesquisas. A gente tem feito, essas pesquisas ainda são muito lentas, mas a gente tem feito acompanhamento disso, e a gente tem observado muito pouca mudança. A gente esperava muito mais mudança da microbiota intestinal, mas a verdade é que para você modular a microbiota intestinal, por alimento só, é uma coisa muito demorada e muito complexa. Para conseguir modular a microbiota, a gente precisa de mais interferência do que só alimento. Então, dentro dos estudos, mesmo os que a gente fez por mais tempo, que são 2 meses, a gente ainda não observou uma diferença significativa do perfil microbiano. Mas isso é um dos estudos importantes, sim, que a gente tem que fazer em humano, né, que a gente até agora só fez em rato. Mas na literatura a gente já acha o que eu estou dizendo para você, que realmente não tem nada significativo com esses lipídios. Obrigada, Luiz Carlos, pela pergunta. Bom, então eu vou agradecer. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Não, só dizer que foi um prazer participar desse webinar, né, eu acho que acredito muito nesse projeto, todos nós, né, nós estamos bastante empenhados nesse projeto, a gente acredita que ele vai trazer bastante resultados benéficos aí para a sociedade, para o país, né, e lembrando que esse projeto ainda, ele está aberto, né, quer dizer, se de repente alguma empresa tem interesse, né, em fazer parte de uma parceria conosco, né, isso a Gisele já comentou, só reforçando, isso está aberto, é só entrar em contato aí com a Gisele, eu acho, né, a gente vai deixar o contato talvez depois aí, e a gente está aberto aí para novas parcerias. Então, obrigado e agradeço. Obrigada. Obrigada, gente, boa tarde, viu? Boa tarde, pessoal. Até a próxima, então. Até. Espero vocês todos. Tchau. Até mais.